E aí, pessoal, nessa videoaula nós vamos falar sobre o poder disciplinar. Poder disciplinar, que é aquela capacidade que o empregador tem de punir os seus empregados, né, de adverti-los, de suspendê-los e de demiti-los. Nós temos no direito do trabalho algumas infrações que são características, que são próprias. Agora, não existe um critério uniforme para a caracterização dessas características, dessas infrações, perdão. Temos um critério taxativo, tá? Uma teoria, na verdade, de caracterização através de critério taxativo, que é muito próxima do critério do direito penal. Tá? Lá no direito penal, a gente sabe, né, que nulo crime e nula pena sine lege. É nulo crime, é nula pena, se não existe a legislação anterior que a prevê. No direito do trabalho, esse critério ele é taxativo, até já adianta, apesar que vamos falar de outro critério daqui a pouco. Mas no direito do trabalho brasileiro, o critério é taxativo. Entretanto, os nossos tipos são abertos. Eles comportam interpretação extensiva, ao contrário do penal. Então, o tipo no direito do trabalho, como por exemplo, lá no artigo 482, inciso B, que trata do mau procedimento, na verdade ele trata de dois tipos, da incontinência de conduta e do mau procedimento. A incontinência de conduta é de cunho sexual. Já o mau procedimento, ele é um tipo bastante aberto. Se você tiver a curiosidade de consultá-lo agora, você vai ver que é só um mau procedimento, não diz o que é. O que é que seria um mau procedimento, o que é que se configuraria como um mau procedimento. Então veja que os tipos no direito do trabalho são bem abertos. Para esta teoria, que é a teoria que eu adoto e que é adotada no Brasil, o critério taxativo diz que para ser possível punir, a infração tem que estar prevista na legislação. Já para o critério genérico, se diz que a infração não necessariamente tem que estar prevista na legislação. Seria possível criar-se, por exemplo, da mente do aplicador do direito, uma infração. De certo modo, afastado esse entendimento na doutrina e na jurisprudência brasileira, justamente por conta dessa característica aberta dos tipos no direito do trabalho. Então, apesar de não adotarmos um critério critério genérico, o nosso critério taxativo ele é muito aberto, então ele comporta interpretações extensivas, analógicas, se aproximando de um caráter de generalidade. Não é tão genérico quanto o critério genérico, mas também não é tão taxativo como o critério lá do direito penal. E as nossas infrações, elas estão, na sua grande maioria, previstas no artigo 482 da CLT, que trata das infrações puníveis com a justa causa. Nós temos outras que são trazidas de forma dispersa, na CLT e na legislação que orbita a CLT, mas eu trouxe aqui algumas que não são todas, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos. O artigo 158, parágrafo único, que traz a possibilidade de demissão pela recusa de utilização do equipamento de proteção individual, que pode ser aplicado contra qualquer trabalhador. O 235B, que é no caso do motorista empregado que se recusa a submeter a teste ou programa de controle de uso de droga, ou de bebida, ou seja, ele é aquele que se recusa a fazer o exame de sangue ou o exame do etilômetro, que popularmente é conhecido como bafômetro, pode causar a demissão por justa causa do empregado motorista, do motorista empregado. O artigo 240, parágrafo único, que traz a recusa injustificada do empregado ferroviário, lembrando que o ferroviário aqui não é o Ferroviário Atlético Clube, mas é o que trabalha nas linhas, nas ferrovias,
Então, a recusa do ferroviário em atender a convocação para o trabalho, quando ele está ou de sobreaviso, ou aguardando a comunicação para vir trabalhar. Temos aí do artigo 433, incisos 1 e 3, que é no caso do empregado aprendiz, que por ausência injustificada a escola ele reprova, né, tem uma perda do ano letivo. E temos também a previsão da Lei Complementar 150/2015, que é a submissão de maus tratos aos idosos, de enfermos, de pessoas com deficiência ou de crianças sob o seu cuidado, seja direto ou indireto. Ou seja, você contrata um empregado doméstico, né, e aí a pessoa realiza uma agressão contra seu filho, contra o seu pai, sua mãe, né, isso aí também enseja uma justa causa. Todas essas não previstas no artigo 482, apesar de sua grande maioria poder ser encaixada como um mau procedimento, né? Mas são justas causas que estão previstas de forma expressa, talvez até para dar uma ênfase maior, né, em alguns artigos esparsos. E aí, tendo visto quais são os delitos, né, resta a gente estudar quais são as penas, né? E aqui, diferente do direito penal, né, direito penal tem lá, matar alguém de tantos a tantos anos, né? Já prevê, já tem lá a conduta e a pena, né? Aqui as penalidades, elas não são delimitadas para cada infração. Tipo, um mau procedimento pune com tal coisa. Na verdade, a única penalidade prevista, aliás, perdão, as duas penalidades previstas expressamente na legislação podem ser aplicadas para qualquer uma desses ilícitos, né? Inclusive, se você for no 482, ele já disse diretamente, são causas de demissão por justa causa, né? São causas de justa causa, aí vai listando vários incisos. Ou seja, não há uma correlação direta da prática do tipo com a penalidade que lhe é conferida, tá? E é necessário a gente relembrar também que mesmo a aplicação dessas penalidades não necessitam de formalidades muito maiores. Na verdade, as formalidades não são previstas em lei, são previstas na jurisprudência, na doutrina, né, como, por exemplo, a necessidade de motivar, né, por conta do caráter educativo das penalidades. Mas a súmula 77 do TST diz que, inclusive, você não precisa ouvir o seu empregado, você não precisa submetê-lo a uma comissão de inquérito prévia, a não ser que haja uma determinação no próprio regulamento da empresa. Você tem lá uma empresa, baixa um regulamento, no regulamento tem dizendo, para dar uma advertência tem que ser constituída uma comissão de tantos empregados, tantos representantes do empregador, para aplicar a punição, como, por exemplo, na Petrobras. A Petrobras é assim, né? Se tiver regulamento, tem que seguir. Se não tiver, não há maiores formalidades previstas na lei para aplicação das penalidades disciplinares. E nós temos algumas penalidades que são acolhidas pelo direito brasileiro, algumas expressamente, outras não. A primeira delas é a advertência. A advertência ela não está expressamente prevista na CLT. Ela, na verdade, foi uma construção jurisprudencial e doutrinária no sentido de abrandar as punições, na verdade. A CLT ela prevê apenas a suspensão, com prazo máximo de 30 dias, e a demissão por justa causa. Então, segue-se, na verdade, um princípio do que pode o mais, pode o menos. Se você pode suspender, inclusive com desconto salarial, se você pode demitir, com maior razão, você pode apenas advertir uma penalidade menos grave. Então, a doutrina se construiu na possibilidade de aplicação de advertências verbais e advertências por escrito. Temos a suspensão disciplinar prevista no artigo 474 da CLT, com um prazo de até 30 dias, e temos a demissão por justa causa.
Existe uma parcela da doutrina que nega o caráter punitivo à demissão por justa causa, porque o empregado ele não vai ter a possibilidade de, pelo menos dentro da mesma empresa, aprender com aquela penalidade. Né? Seria como você aplicar uma pena de morte, que a gente sabe que no Brasil só é possível em tempo de guerra, mas seria como aplicar a pena de morte e esperar que a pessoa vai se regenerar em sendo aplicada essa pena. Né? Essa é uma posição minoritária. Na verdade, a maioria da doutrina pensa na demissão por justa causa realmente como uma penalidade. Inclusive, é comum você ver nos julgados chamar a demissão por justa causa como uma penalidade máxima do direito do trabalho. Porque ela gera efeitos, inclusive, a posteriori, como, por exemplo, a impossibilidade de saque do FGTS, impossibilidade de inscrição no seguro-desemprego, entre várias outras. É uma penalidade, na verdade, das mais graves. E ela tem um caráter pedagógico, tanto para aquele trabalhador, que provavelmente não vai cometer aquela mesma falha em outra empresa, como para os outros empregados. Apesar de que você não pode divulgar a justa causa, você não pode expor o empregado que foi demitido, mas a gente sabe que os empregados conversam, a famosa rádio corredor, ou rádio peão, como muitos chamam. Então acaba tendo também um caráter pedagógico também para quem fica, tanto para quem sai como para quem fica. E aí, sobre as punições, nós temos a súmula 77, que já comentei anteriormente, que fala sobre a submissão à sindicância interna ou a procedimento de inquérito quando há o regulamento da empresa nesse sentido. Ela fala: nula é a punição do empregado se não precedida de inquérito ou sindicância internos a que se obrigou a empresa por norma regulamentar. Ou seja, se a empresa tem regulamento dizendo que tem que haver um procedimento interno para punir o empregado, tem que haver um procedimento interno para punir o empregado. A súmula 197 trata do empregado com representação sindical. A gente sabe que quem está na direção do sindicato, claro que posteriormente a gente vê que tem algumas limitações, mas, via de regra, quem está na direção do sindicato tem garantia provisória no emprego desde o momento da sua candidatura até um ano após o término do mandato. E para você demitir esse funcionário, é preciso haver um processo judicial que chama-se inquérito para apuração de falta grave. Apesar de ter o nome inquérito, ele não tem nada a ver com inquérito policial. Ele é um processo judicial, inclusive com ampla defesa e com contraditório. E a súmula 197 trata: o empregado com representação sindical só pode ser despedido mediante inquérito em que se apure falta grave. Ou seja, há uma limitação ao poder disciplinar, nesse caso específico, que necessita, inclusive, de uma determinação judicial. Na verdade, nesse caso, o empregador ele só pode suspender. Ele suspende até um prazo de 30 dias e durante essa suspensão, que é uma suspensão que não tem caráter disciplinar, ao contrário da outra que eu comentei, ela tem, na verdade, um caráter cautelar. Durante esse período, você ajuiza o inquérito para apuração de falta grave, que vai culminar com a demissão desse empregado. Nós temos algumas modalidades que são rejeitadas. A primeira delas é a multa. A multa a gente pode dizer que elas não são permitidas de forma genérica no direito brasileiro, no direito trabalhista brasileiro. Via de regra, não se pode multar o empregado como punição. Até recentemente, o atleta profissional ele não podia ser multado pelo empregador. Aliás, perdão, ele podia ser multado pelo empregador, até bastante recentemente, em função de um descumprimento do contrato ou como forma punitiva. Felizmente, com a Lei Pelé, que é a Lei 2.395/2011, foi extinta essa possibilidade de multa punitiva aplicada pelo empregador contra o empregado. Isso não quer dizer que não pode, por exemplo, o CBJD, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, permitir a penalidade de multa
aos atletas, mas aí não é um vínculo, não se trata de um vínculo empregatício, né, do Tribunal de Justiça Desportivo com o atleta, mas sim de um vínculo desportivo. Então não vamos confundir uma coisa com a outra. E aqui eu também não estou falando daquela multa que o atleta paga no caso de encerrar o seu contrato de forma antecipada, né, que veio a substituir o passe. Essa multa não é punitiva, ela é uma multa contratual, portanto também permitida. É o único caso também que se prevê a possibilidade de multa para a antecipação do encerramento do contrato por parte do empregado, né? A gente sabe que existe a multa por parte do empregador, mas por parte do empregado é a única, e mesmo assim também não é punitiva, né? É uma multa de natureza contratual. São genericamente proibidas também as penalidades que agridem a dignidade da pessoa humana, né? Como, por exemplo, a necessidade de um empregado se trajar como uma galinha e fazer movimentos e cacarejos para indicar que não teve um desempenho suficiente. Ou obrigar que o empregado carregue uma lanterna para indicar que ele foi lanterninha nas vendas daquele mês. Essas punições são rejeitadas, são passíveis de indenização por dano moral. Inclusive, essas duas são casos reais, realmente aconteceram em empresas pelo Brasil. Também é proibida a transferência punitiva. Veja que qualquer transferência só pode ocorrer se houver necessidade do serviço. Aqueles contratos que prevêem a transferência sem a concordância do empregado, ou no caso também de empregados que têm um cargo de confiança, que podem ser transferidos sem sua anuência, mesmo assim tem que haver a comprovação da necessidade do serviço. Por isso mesmo que a súmula 43 do TST diz o seguinte: presume-se abusiva a transferência de que trata o parágrafo 1º do artigo 469 da CLT, se não houver a comprovação da necessidade do serviço. Ou seja, não é possível, não é assimilado pelo direito do trabalho a transferência punitiva. Também não é assimilado o rebaixamento punitivo. Você tem um plano de cargos na empresa, e aí o empregado vai galgando cargos, então você não pode punir rebaixando. Claro que você pode reverter a um cargo inferior o gerente, né? Mas aqui não é o caso. Aqui a gente está falando de empresas que efetivamente tenham um plano de carreiras, né? Que não são todas, né? Mas várias têm. E também não pode haver redução salarial de forma punitiva. Na verdade, a redução salarial é possível apenas com a negociação coletiva, né? Então, essa redução salarial não pode ocorrer de forma punitiva. O cidadão cometeu algo errado, você vai lá e reduz o salário dele. Isso não é possível, né? A legislação também não prevê um critério para a aplicação dessas penalidades. Ela não diz falta X tem que ser aplicada a penalidade Y seguindo tal procedimento. Isso só ocorre no caso do empregado estável ou do empregado que seja dirigente sindical, né? Porque aí há uma necessidade de um processo judicial. Mas a legislação não prevê formas de amoldar a penalidade ao ato, né? à prática do tipo, e não prevê procedimento. Esse procedimento ele pode ser regulamentado pelo regimento interno da empresa ou pelo regulamento interno, né? Mas a própria legislação não prevê essa necessidade. Ou seja, o empregador avalia de forma unilateral a necessidade de punir o seu empregado. Entretanto, existem alguns requisitos que foram construídos pela doutrina e pela jurisprudência, que podemos separar em requisitos objetivos e requisitos subjetivos. Primeiro, a tipicidade da conduta, né? A conduta tem que ser típica, tem que estar prevista na legislação como uma conduta punível, apesar da legislação não dizer, na maioria das vezes, punível com advertência ou punível com suspensão. Na verdade, ela só trata punível
com a demissão por justa causa, né? Então, tem que haver uma tipicidade para que se possa realizar a punição. O ato tem que ser grave, né? Não é qualquer atitude que vai ser punida. Então tem que se analisar a gravidade, até para se analisar se ela se amolda a uma advertência, se ela se amolda a uma suspensão, ou mesmo a uma demissão por justa causa. Temos alguns requisitos subjetivos. O primeiro é a autoria. Aqui nós importamos aqueles conceitos que a gente aprende lá do direito penal. Autoria, ou seja, você tem que ter a certeza que aquele ato foi praticado por aquela pessoa que será punida. Ela tem que agir com dolo ou culpa, sendo que aqui a gente traz os conceitos lá do direito penal, mas com alguma adaptação. Lá no direito penal você analisa o dolo ou culpa a partir do cidadão comum, a partir da média do cidadão brasileiro. Aqui você analisa o dolo ou culpa em concreto, ou seja, considerando o nível de escolaridade, o segmento de atuação profissional, o nível socioeconômico, bem como outros aspectos que possam influenciar no sentido de aquele trabalhador específico ter conhecimento que aquela conduta dele é uma conduta punível. Então, se você tem, por exemplo, um cidadão com nível superior, você pode com maior facilidade dizer que ele tem conhecimento que aquela conduta que ele está praticando é errada do que um cidadão que não tenha sequer um ensino fundamental completo. Então, você tem que avaliar efetivamente o caso concreto, amoldar o dolo, analisar o dolo com base naquele trabalhador específico e não na média dos trabalhadores. Já com relação à culpa, no caso do direito do trabalho, raramente a gente vai aplicar a culpa por imperícia. A gente sabe que a culpa é negligência, imprudência ou imperícia. Sendo que a imperícia normalmente é culpa do empregador. Normalmente é culpa do empregador. Porque se o cidadão, por exemplo, vai operar um maquinário para o qual ele não foi treinado, a gente sabe que a obrigação de fazer esse treinamento é do empregador, não é dele. Então, a imperícia dificilmente vai ser aplicada no direito do trabalho. Vão ser aplicadas as outras. Vamos supor que ele foi operar aquele maquinário, mas foi fazer aquela operação, mesmo não sendo ele o responsável por isso, por operar aquele maquinário. Aí a gente já está diante de uma imprudência, na verdade. Apesar de, se a gente for querer ser bem técnico, seria uma imperícia, mas aqui a gente está diante de uma imprudência, porque ele sabe que ele não deve fazer aquela atividade que deve ser feita por uma pessoa treinada e mesmo assim faz. E aí causa um dano, ocasionando aí talvez um mau procedimento, a ser punível pelo artigo 482b da CLT. Então, no caso do direito do trabalho, a gente transporta esses conceitos de dolo ou culpa com adaptações. Dolo para aquela pessoa específica e culpa praticamente deixando de lado a imperícia. Temos alguns requisitos circunstanciais, que também devem ser levados em consideração. O primeiro deles é o nexo causal entre a falta e a penalidade, e a adequação entre eles, ou seja, tem que haver, aquela penalidade tem que conversar com a falta praticada, tem que decorrer da falta praticada. E tem que haver uma proporcionalidade. Eu não posso, por exemplo, um cidadão que subtrai um valor irrisório aplicar uma demissão por justa causa, a não ser que ele trabalhe como caixa. Posso aplicar advertência, aplicar uma suspensão, posteriormente, numa reiteração, e numa outra reiteração, aplicar a demissão por justa causa. Mas o segredo, na verdade, é agir com proporcionalidade. A punição tem que ser imediata. Professor, isso imediato aí é quanto tempo? A doutrina e a jurisprudência não trazem critérios tão claros
de imediatidade, porque você tem que levar em consideração alguns fatores, como, por exemplo, o tamanho da empresa, né? Se o empregador tomou ciência daquele fato no momento que ocorreu. Ou seja, tem diversos fatores que têm que ser levados em consideração. Primeiro de tudo, é importante a gente dizer que essa imediatidade ela não ocorre da ocorrência do fato. Né? Se você estiver pensando no direito penal, lá contagem de prescrição, ele não ocorre da ocorrência do fato. Ela começa a ocorrer do instante em que o empregador toma conhecimento, seja diretamente, seja de algum dos seus prepostos. E esse prazo ele pode se ampliar ou se reduzir se houver um procedimento administrativo prévio, né, uma necessidade de um procedimento administrativo, se houver um procedimento investigativo qualquer, né, para que seja detectada, seja revelada essa penalidade, o fato em si, né, tudo isso tem que ser levado em consideração ao se dizer que a punição é imediata. Né? E apesar de não haver um prazo fixado por lei, a jurisprudência tem dado um prazo máximo de 30 dias. Esse prazo máximo ele é claro para aquelas empresas enormes, né, que tem muitas vezes uma dificuldade de punição pelo seu próprio tamanho. Né? Então, a jurisprudência tem trazido esse teto. Isso porque esse é o mesmo prazo para o ajuizamento do inquérito para apuração de falta grave. Né? Então, aqui é uma aplicação analógica. Esse prazo sempre tem que ser cumprido, professor? Não, às vezes você pode estar tratando da quintandinha do seu menino da esquina, que ele sabe tudo que acontece na empresa dele. Então, às vezes, o seu menino da quintandinha da esquina demorar 2 dias para aplicar uma demissão por justa causa, já não seria imediato. O mesmo não se pode dizer do Celedon Atacarejo, que tem sedes em Natal, em Fortaleza, em Brasília e em vários municípios espalhados pelo Brasil. Né? Já numa situação como essa, o próprio procedimento para que ocorra a demissão por justa causa ou a penalidade, qualquer que seja, ele é um procedimento naturalmente mais demorado. Então, você tem que levar em consideração essas situações ao aplicar a penalidade. Né? Tem-se também como requisito a ausência do perdão tácito, que esse perdão tácito ele pode ocorrer tanto pelo decurso do prazo, né, pelo decurso do tempo, que aí conversa com a imediatidade, como por situações posteriores. Né? Por exemplo, você tomou ciência que o cidadão furtou um valor do caixa e no mês seguinte, aí vamos supor que você tomou conhecimento ali no final do mês, no começo do outro mês, você premia ele como funcionário do mês. Então você perdoou, né? Ou então você convida ele para a sua casa, bate foto lá, posta no Instagram, abraçando ele. Né? Então, ali você perdoou. Então, não pode haver perdão tácito. A punição tem que ser única. E eu não posso me arrepender e depois punir de outra forma. Ou seja, tem que haver uma singularidade da punição. Em outras palavras, o non bis idem. Se você já puniu aquela conduta, por exemplo, com advertência, você não pode voltar atrás e, rapaz, me arrependi. Eu vou punir com a suspensão. É interessante. Isso conversa também com a inalteração da punição, só que é interessante que essa inalteração é para pior. Não há problema nenhum você voltar atrás e punir de uma forma mais branda, por exemplo. Não tem problema nenhum você suspender, se arrepender e converter numa advertência. Isso aí não há problema. O que não pode é mudar para pior. E tem que haver também o critério pedagógico do exercício do poder disciplinar. Ou seja, você vai advertir, você vai suspender, você vai demitir, você tem que dizer por quê. E de preferência, inclusive, dizendo qual foi a conduta. E se você for advogado trabalhista, você já coloca lá no seu modelo até a tipificação. Conduta tal que incidiu no 482, a linha A, B, C, D, enfim.
Porque o trabalhador ele tem o direito de saber por que ele está sendo punido, justamente para que ele não faça mais aquilo, né? Para que ele mude a sua atitude. Né? Então, há como requisito circunstancial o caráter pedagógico. Tanto é que você pode reverter uma demissão por justa causa se lá no documento que confere a demissão por justa causa, você não dizer qual foi o ato que a pessoa tomou. Ele tem direito de saber, seja para eventualmente discutir na justiça, seja para aprender com aquilo. Por último, eu queria falar um pouquinho sobre o direito de resistência. Direito de resistência é a possibilidade do trabalhador resistir a ordens ilícitas. Ordens essas que emanem do seu empregador. Por exemplo, o cidadão é vigilante e aí o dono lá do mercadinho manda fazer uma limpeza, mas não é limpeza de varrer o chão, né? Manda fazer uma limpeza matando as pessoas que dormem no estacionamento durante a noite. Será que realmente o empregado é obrigado a fazer isso? Pode ser demitido por justa causa por conta disso? Parece que não, né? Então, é possível a ocorrência do chamado direito de resistência e é interessante que ele faz parte do próprio poder empregatício, como uma limitação, né? Então, isso traz justamente o caráter dialético do poder no âmbito da relação de trabalho. Né? Porque é possível do empregado resistir ao cumprimento de uma ordem ilegal. É claro que a gente sabe que essas possibilidades de resistência, elas são, de certo modo, mitigadas pela existência do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, porque o FGTS ele extinguiu a chamada estabilidade decenal. Né? Ele permitiu o cidadão que já tinha mais de 10 anos de empresa ser demitido sem justa causa. Então, a possibilidade genérica de demissão sem justa causa tende a precarizar o direito de resistência. Mas isso não quer dizer que ele não exista. Né? O direito de resistência está aí e você não pode ser demitido por justa causa porque você se negou a cumprir uma ordem ilegal do seu empregador. Gente, com relação ao poder empregatício é isso. Espero que você tenha gostado e a gente se encontra no próximo vídeo.